Bom, pessoal, vamos então fazer a resolução do trabalho 3. E no final eu vou mostrar um GIF animado, uma animação que eu fiz de um gás confinado. Tá? Já que a gente tem que fazer uma questão sobre o gás, eu achei legal mostrar que existia mais de uma forma de resolver ele e coloquei uma animação para a gente visualizar o que acontece, né, quando o gás ele sai de um lado numa caixa e vai até o outro, e ver as probabilidades e também o seu padrão. Tá. Então, indo para a resolução do trabalho, aqui, o trabalho 3 seria para fazer três questões. Uma, ele até que é bem. Tem algumas coisas a mais para fazer, né? Mas a questão 1 seria para resolver o método hit-miss, e aí mostrar a convergência do método para alguma figura complexa, ou mais ou menos complexa que a gente faça, tá? Com um n de 10 na 2 até 10 na 7. Aí a questão 2 seria para fazer uma estatística de um jogo, aí tinha que escolher, eu fiz três aqui para mostrar mais de um. E o terceiro seria então o cálculo do desvio padrão, a flutuação do modelo de um gás. Tá? Então, vamos para a questão 1, que seria o método hit-miss. Tá? Eu vou dar um zoom aqui na tela para facilitar para enxergar. Basicamente, o ritmiza, a ideia dele é você cria um vetor, seja com qual tipo de gerador que você faz, tá? Aleatório, algum, enfim, que você vai gerar alguma sequência de números, por exemplo, usando o range uniforme que eu fiz aqui, que no caso o range uniforme ele vai gerar um número de zero até o que eu pedi, então no caso aqui de zero até o número pi, n vezes, ou seja, ele vai gerar um número, aí tenta como se fosse o primeiro elemento do vetor, e aí vai por n quantidade de vezes gerando esses números. E aí com esses números o que eu faço? Eu vou pegar e vou jogar dentro de uma caixa, alguma coisa alguma área que eu estou tentando analisar, e a coisa que eu queria tentar entender, né, a região que eu quero tentar adquirir, por exemplo, não precisa só ser a área, pode ser, por exemplo, outras coisas que a gente pode usar o método, mas a ideia seria só contrastar pontos que, então, quando a gente coloca nesse algoritmo, vai estar dentro da região que a gente quer ou fora. Tá? E aí, pela diferença de quantidade de pontos que ficaram dentro, pela quantidade de pontos que ficaram fora, a gente consegue fazer coisas com isso, como, por exemplo, analisar a área. Tá? Aí, numa função externa aqui, eu defini, então, que seria as funções, né, que eu quero tentar encontrar uma região intermediária entre elas, no caso, a interseção dessas três curvas, que seria esse gráfico aqui, tá? Então, é um cosseno, um seno e uma reta, cortando isso aqui, e eu quero a região de interseção entre eles. E esses pontinhos aqui seriam o resultado do plot do hit miss, né? Então eu gerei, nesse caso aqui, para gerar essa figura aqui, eu gerei, vamos ver aqui, acho que foram 100, não, 1.000 pontos, que é 10 mil pontos. Então foram 10 mil pontos chutados nesse quadrado maior aqui que eu coloquei como área de chute, que é todo o meu gerador vai gerar de números. E aí o que acontece? Quando o algoritmo, como ele tem essa parte do que seria está dentro da região, ele vai gerar então os números e ele vai verificar se esses pontos que foi gerado está ou não dentro dessa região. Aí, para facilitar a visualização, os pontos que estão dentro da região eu marquei de vermelho e os pontos que estão fora estão de azul. E aí o que acontece? Com a gente faz para estimar a área, que a gente faz no caso, um fator de área que eu vou até abrir para facilitar para enxergar. A gente calcula então a área desse quadrado maior, que seria o total dos chutes, com versus a porcentagem de acerto não é de acerto, é o número de pontos que estão dentro da região. Aí com a divisão desses números, a gente consegue chegar numa estimativa de uma área, que nesse caso foi de 2,23. Tá? E é importante frisar que esse método ele varia bastante, principalmente quando você altera quais são os limites máximos de chute, ou seja, essa caixa que está sendo colocada os pontos, né, para ser variado. Bom, eu fiz vários testes com isso aqui e pouquinha coisa que o cara mudava. Nesses limites, o valor da área mudava bastante. Mas eu vou deixar esse padrão aqui só para poder ver. Então vamos realmente fazer questão 1. Não precisava fazer tudo isso aqui, tá? Porque aqui eu fiz eu defini uma função que me retorna várias informações, né? Como, por exemplo, a informação dos pontos que estão dentro da região, fora. E, no caso, a questão só pede a área estimada, né? Daria para usar essa função também, como eu mostrei aqui para a questão 1. Aí, no caso, a questão ela pede para fazer amostras, né, do tamanho de 100, 10 na 3, 10 na 4, 10 na 7. E aí fazer o plot da convergência dessas áreas calculadas. Aí no algoritmo que eu fiz aqui antes, ele tem várias informações, então eu vou armazenar as informações só para a área, tá? Por isso que eu coloquei com o underline aqui. Isso é uma coisa legal do Python, né? Que a gente pode usar o underline quando a gente não necessariamente quer saber armazenar as outras variáveis de retorno da função. Né? Aí aqui eu estou só me preocupando com a área, então eu só quero a área. Então eu faço o append do cálculo da área para cada uma dessas amostras, de 10 na 2, de 3 na 7. E aí, no caso, eu teria 1, 2, 3, 6 resultados. E aí, a ideia seria fazer um plot gráfico dessas áreas. Tá? Depois eu vou mostrar também que teria como fazer
de outra forma isso aqui. E aí agora o subitem 2, que seria para comparar o gerador de congruência com o gerador de Python. Eu consigo ver duas formas de resolver isso aqui, e realmente teve essas duas formas foram que apresentadas, mais de uma pessoa apresentou, tá? Na resolução, que seria fazer a comparação desse. Esses geradores são os números aleatórios que tem, ou pseudo-aleatórios que a gente está tentando gerar para fazer um método ritmista, tá? Então a gente tem duas formas de comparar esses geradores. Uma é comparando eles mesmos, tipo, eu só pego, eu defino aqui, como foi o caso, eu defino que seria um gerador linear, tá? Pesquisa em algum lugar, algum método, tá? Tipo, a gente descobre o que seria gerador linear, que na prática é só imitar uma função linear, tá? E aí essa função linear vai gerar números, e esses números eu vou fazer uma divisão buscando o resto dele, e enfim, aí os restos eu vou conseguir armazenar em forma de número, dado uma semente específica inicial que a gente já, tá? Na função. Eu defino então essa função do gerador linear, e a primeira então forma de resolver a questão 2 seria comparar apenas exclusivamente o que gera esses geradores, né? Tipo, a resposta dos geradores. Então, no caso aqui, eu só plotei uma função que gera, então, esses números lineares, que no caso aqui foi congruente linear, como foi dado no trabalho. Acho que é o que está escrito aqui, é comparar gerador de congruência, tá, com gerador de Python. E aí, eu acho que tem duas formas de interpretar o que seria um gerador de Python. A maioria usou o range, o random range, mas também daria para interpretar como gerador de Python como se fosse o range random uniforme. Tá? Nesse caso aqui, eu comparei com o range uniforme, tá? Que eles dão um pouquinho, são mais diferença que o range. Aí, no caso, então, o que eu fiz? Eu peguei e fiz o plot direto do que cada um desses geradores gera, somente olhando para o retorno deles. E aí eu fiz mais de um plot, né, para a gente conseguir visualizar em forma de histogramas. Não vou explicar tudo aqui, depois você vai ter acesso ao GitHub desse código. Tá? E o que a gente resulta é isso aqui, ó. Eu tenho uma geração de números dada por esses geradores, aí eu vou analisar a frequência, né, como que ele cai, né, para ver a distribuição, e é isso que a gente recebe. Aqui na esquerda tem o que seria relacionado ao random.uniform, que seria o gerador Python, e aqui, aliás, a primeira linha com o random uniform e a segunda linha seria com o gerador linear congruente. Tá? E a gente, olhando com histogramas separados, é difícil visualizar, mas a gente consegue já notar algumas diferenças, como por exemplo, o gerador linear tem alguns lugares que ele realmente não dá zero, que ele não consegue captar nenhuma informação. A gente percebe que o uniforme, ele realmente gera números mais uniformes na sua distribuição. E se a gente compara as linhas dos topos, eu coloquei essas linhas assim, ó, que pega a informação máxima de cada bin, né, cada barrinha, e ele faz então, um plot linear dessas informações. E aí eu fiz isso para cada um, né, tanto pro uniforme quanto pro que eu chamei de GL, que é o gerador linear. E aí, se você comparar as duas linhas, a gente percebe, acho que fica um pouco mais fácil visualizar essa diferença de geradores. E a diferença mais ou menos é isso aqui, tá? E a outra forma que a gente poderia de comparar esses geradores, que eu acho que seria até mais interessante, que é tentar comparar, já fazendo teste desses geradores no método que a gente estava fazendo antes, que era o ritmista, e calcular a área, né, usando essas duas formas de geradores. Aí aqui, como eu comentei que pelo menos eu consigo interpretar gerador Python de duas formas, seja o uniforme ou esse range, e nos trabalhos as pessoas fizeram mais de um, né? Então aqui eu vou testar as três formas, vou mostrar aqui, vou calcular o ritmiz, a área da mesma figura que eu calculei antes, tá? Usando então esse GL, que é o gerador linear, o uniforme e o range. Na prática, eu só coloquei três ifs diferentes dentro do que eu defini da função ritmiz. A função gerador linear é aquela que eu defini antes, no caso, essa aqui, né? E o range quanto ao uniforme, eles são... É só fazer uma importação direta do NumPy, tá? Do módulo random. E praticamente o algoritmo é o mesmo. Você verifica então se ele está dentro ou está fora da região, na parte do que está entregado no ritmiz. E no caso aqui, eu estou dando o retorno da área estimada. Eu poderia trazer também como retorno as outras variáveis, mas aqui eu acho interessante. Não precisa. Só coloquei então a área estimada mesmo. E aqui então vou fazer o mesmo pedido da letra A, que é colocar os N valores. Né? No caso de 10 na 2 até 10 na 7, com uma seed específica aqui. E aí eu fiz esse processo então para os três métodos diferentes, para os três geradores diferentes, armazenando uma lista dos resultados. E eu fiz o plot dos três. Aí o plot dos três é isso aqui. Tá? Parece que o gerador linear realmente está chegando numa coisa semelhante os dois do NumPy, mas não é bem assim, porque eu tive que fazer um ajuste aqui. Quando a gente vai tentar definir aqui dentro da função quais que são as regiões de plot, tipo, qual que são o limite mínimo de informação que o gerador vai gerar, o valor mínimo, né, que ele vai gerar, e o valor máximo, ele é diferente para poder gerar mais ou menos os mesmos histogramas do GL
comparação com uniforme e range. Eu reparei que o GL ele funciona, ele bate, ele chega nos mesmos resultados se as curvas que a gente faz, no caso, se a curva que a gente quer tentar encontrar, ela fica toda no espectro positivo. Aí o GL funciona bem. Mas como aqui nessa minha figura tem partes positivas, mas também tem o eixo negativo, ele não funciona tanto. Aí o que eu tive que fazer para poder gerar certinho? Eu tive que fazer assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu tive que multiplicar por 2 o que é gerado do seed. Por exemplo, se a gente pegar o gerador com seed aqui, fazer um Ctrl+C, ESC-A para poder abrir uma nova cédula e eu gerar só isso aqui, ó. Ele vai... ele tá pegando o N mais forte. Aí ele vai gerar, né, um vetor com números e ele gera inicialmente com o padrão números de 0 a 1, mas sem ser negativo. Se a gente pega só o uniforme, você pode escolher se ele vai gerar negativo ou positivo, né? E o range ele vai gerar como padrão também já alguns números negativos, de -1 a 1, mas ele também pode ser ajustado. Aí a forma que eu achei de conseguir gerar números negativos com esse GL aqui seria então multiplicando por 2. Se eu multiplico por 2 e depois subtrai 1, a gente consegue gerar alguns números negativos, mais ou menos a mesma proporção, que é o que acontece, que a gente percebe nesse diagrama aqui, ó, com os números negativos. A gente nota que tem uma boa diferença entre a parte negativa. A positiva é um pouquinho mais semelhante, mas é pouquinho também. Então, basicamente é isso aqui, e aí o resultado a gente tem. Tá. Então, vamos fazer a questão 2 agora, que seria para evidenciar estatísticas de um jogo. Eu fiz 3. Lançamento de dado, moeda e roleta. O escopo basicamente é igual para todos os jogos, o que diferencia é a forma do jogo, ou seja, a função que define os eventos, como que eles ocorrem. No caso do lançamento de dado, seriam 6 opções dentro do range que a gente tem que colocar, que é de 1 até 6. A quantidade de amostras, que é o que também é necessário para dentro da função, que é a quantidade de eventos que vão ser lançados, que seriam então as amostras, então que é 100, 1000 e 10.000. E eu também fiz aqui um array para padronizar as cores ao longo dos plots dos jogos. Aí então eu faço a realização do plot usando subplots do Matplotlib. E aí o primeiro aqui é os 3 histogramas ao mesmo tempo, no mesmo gráfico, e as 3 amostras separadas dos outros subplots. O que é importante reparar é a Gaussiana, que independente da quantidade de amostras, ela tem essa emergência desse padrão, ela aparece. E quanto maior a nossa amostra, mais a tendência dela ser realmente uma Gaussiana. Agora o lançamento de moeda, o que vai mudar então é só a definição da simulação aqui, que no caso da moeda são só 2 possibilidades, né, cara ou coroa, e a Gaussiana das amostras também aparece. A diferença aqui que eu não deixei o parâmetro... a questão aqui que, como são menos possibilidades, a diferença de fazer os bins nessa escala aqui, por exemplo, aqui tem 10.000 jogadas e aqui tem 100 jogadas. Quando eu coloco elas no mesmo histograma, como são só 2 possibilidades de cair, a possibilidade, no caso, seria quantas caras dão. Então, quantas caras dão, se 50% após 10.000 jogadas, é a que mais tem probabilidade que é negociando. Só que aqui está contando a quantidade de moedas. Então, como aqui são 10.000 jogadas, o histograma, quando a gente coloca junto na parte desse jogo de moedas, ele acaba sendo muito diferente, né? Por causa das escalas. Mas a gente ainda consegue notar o padrão de Gaussiano. Agora, o lançamento de roleta seriam 37 informações possíveis. E eu faço o mesmo plot, a gente acaba tendo basicamente o mesmo padrão do jogo da moeda e também do dado. Então agora vamos para a questão 3, que seria o cálculo do desvio padrão. E basicamente, pela forma que foi dada a questão aqui no enunciado, que seria só o cálculo do desvio padrão do modelo de Gauss usando 3 diferentes amostras, que é 100, 1000 e 10.000. Eu consigo enxergar 2 formas de fazer a resolução disso. E o que acabou acontecendo é que teve mais de uma pessoa que fez resoluções diferentes e que foram consideradas certas a questão. E as duas formas de fazer seria mais ou menos assim. Pensar que eu posso gerar uma caminhada aleatória ou o gás ele está se deslocando infinitamente. Aí eu calculo as variações, né, desse gás. Faço então vários plots, e aí eu tenho uma matriz de plots de caminhos possíveis para um gás livre. E aí eu
faço o desvio padrão dessa matriz de possibilidades. Aí cada passo eu vou fazendo o desvio padrão e eu vou plotando. Isso é uma forma de pensar. E a outra forma de pensar é usando um escopo que foi dado nos slides da disciplina, que daí naquele caso ali ele é um escopo pensando mais num gás dentro de uma caixa. Então, que é mais, você acaba calculando, se você usa aquele escopo, a probabilidade da partícula sair do lado esquerdo e ir para o lado direito, dentro de uma caixa. Então, o gráfico é um pouquinho diferente, mas também é uma resposta possível. Então, aqui, dentro da questão do gás sendo livre, expandindo infinitamente, daria para fazer desse jeito, usando a caminhada aleatória, que é um pouco mais elegante, ele é mais enxuto. Basicamente, é fazer o algoritmo do gás, pensando que cada uma, esse range int, ele vai gerar então informações de 0 até 2 e depois de 1001, para que eu possa ter um vetor só com 1 ou menos 1. Porque se for 2 vai ser 1 quando eu tiver 1, e se for 0 vai ser menos 1. E aí eu faço esse vetor até um número total de amostras. Né? E no caso aqui, é um número total de amostras por um número x de tempos. Então tem n amostras por t tempo. É uma matriz. Então essa única linha está sendo gerada é uma matriz de informações. E depois dessa matriz de informações seriam todas as possibilidades para uma amostra, digamos assim, possibilidade 1 de ter um passo da partícula aí para cima ou para baixo. Daí passo 1, uma matriz. Aí eu pego todas as matrizes e faço esse camp sum aqui, que seria para somar então todas as possibilidades. Então tem várias matrizes e eu estou somando elas. E aí com essa soma eu consigo então, agora tem uma única matriz total, com a soma de várias possibilidades de matrizes, e aí agora sim eu posso então verificar a flutuação, né, o desvio padrão. Poderia ter feito só uma única função chamando de desvio padrão, mas aqui eu deixei explícito dessa matriz. Aí a outra forma que eu tentei fazer, que relativamente deu... dá para dizer que é suficiente para responder a questão, pelo menos até uma certa quantidade de x amostra. Que é tentar pegar aquele escopo dos slides e gerar um padrão de matrizes semelhante a esse da caminhada aleatória. Aí, no caso, o escopo dos slides seria apenas até aqui. E aí você tem que... Isso aqui ele gera um box. Você tem que pensar que ele está gerando um vetor, que é uma caixinha com uma espécie de spin, por isso que eu chamei de modelo. Para mim, quando eu penso em duas possibilidades dentro de uma caixinha para se repetir, eu já automaticamente vinculo isso com um modelo de Eisen. Mas não necessariamente. Que acho que não sei se foi isso que o professor pensou na hora que ele escreveu esse escopo. Mas aqui, esse trecho do código ele vai gerar então um vetor, onde cada caixinha, inicialmente, ele vai ter menos 1 aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for, onde dentro desse for eu vou sortear um número dentro da possibilidade desse vetor total. E o número sorteado, ele vai flipar, ele vai virar para baixo. Tipo, vai, no caso, virar para cima, porque menos 1 está para baixo, como se fosse para baixo. E aí, se ele escolhe o número, ele vai virar positivo. Ele vai ficar negativo aqui dentro do box. Aqui é a parte negativa do box. Então, ele sorteia um desses elementos desse vetor e flipa. Aí, então, eu estou gerando na prática, depois de tudo isso aqui, que eu faço um append dentro de um array externo, então, que seria então um vetor mais ou menos semelhante ao que está acontecendo aqui. Aí, o que acontece? Agora que eu tenho um vetor, eu posso fazer n vetores e gerar essa matriz toda que a gente quer, que então tudo isso aqui é para gerar, esses dois só é para gerar então esse primeiro passo, uma espécie desse primeiro passo, e aí sim poder fazer o mesmo camp sum desse outro. Tá? Eles vão gerar isso aqui de resultado, não vou falar muito sobre o subplot. Então, para amostras pequenas, no caso aqui seria para t máximo, é o Tmax, aqui que é o tempo então, maior, que é que vai ser rodado a simulação. Quando o tempo aqui é pequeno, t na 2, as nossas duas simulações são semelhantes. O fator de amostras ele não interfere tanto, ele pode ser bem grande, que ele não vai mudar muito a questão gráfica. Mas o t influencia. Então, aqui na esquerda seria o modelo que eu chamei com a função Eisen, e aqui seria o modelo da função Randall Walk, e quando t é igual a 2, eles são semelhantes. Se eu analiso para t igual a 10, que também é pequeno, eles são semelhantes, mas aí começa a aumentar muito, por exemplo, 1000 já muda, e 10 a 5 bastante. Ele tem esse gap, provavelmente falta alguma normalização na questão da parte da flutuação para gerar algo semelhante aqui. Porque analisando esse da direita com o Randall Walk, ele tem a tendência de ser aquela questão do gás se expandindo infinitamente. Tá? E aí esse é um comportamento que eu acho que seria mais esperado. Aí para mostrar aqui também que os dois geram o mesmo padrão de matrizes, tem essa célula aqui. E
A outra forma da gente pensar na questão de como modelar essa questão seria usando direto, então, o escopo dos slides, e aí pensar que o gás está confinado numa caixa, começando todas de um lado, por exemplo, no lado esquerdo, e aí o vetor que é o que é feito nesse for, que também foi feito antes na outra função, que é o vetorzinho, ele vai flipar as partículas pensando que está indo para o lado direito. Então, eu tenho então agora um vetor e aí eu faço o campo médio disso aqui. Aliás, eu tenho um vetor, aí depois eu calculo como se fosse o campo médio, como se fosse uma conta explícita analítica de o que aconteceria desse caso, das partículas indo da esquerda para a direita. E aí, só no final eu faço o cálculo do desvio padrão da analítica em relação a as amostras diferentes, né, dessa difusão aqui. E aí a gente tem isso aqui como resultado. Que seria então diferente de antes, porque aqui a gente está meio que analisando as probabilidades das partículas estarem na esquerda ou na direita. Como ele está confinado, então ele vai caminhar e na prática ele vai estar só. Ele vai estar só. Ele vai estar dentro, ele vai caminhar infinitamente, mas ele vai estar limitado. E aí a gente pode tentar entender quantos pontos tem de um lado e no outro. E aí então, para a gente poder visualizar melhor essa questão aqui do gráfico, eu fiz uma simulação usando algumas bibliotecas de animação. Eu não vou adentrar como que eu fiz isso aqui, eu só vou fazer rodar. Que inicialmente a gente tem todos os gases, pensa que aqui é o gás confinado, um box então é todo gráfico. Eu coloquei essa linha vermelha para a gente entender o que seria o lado esquerdo e o lado direito. Então, todas as partículas, que são as bolinhas, os pontos grafados aqui, eles estão no lado esquerdo. E aí, à medida que a gente vai passando o tempo, que seria aquele Tmax, a gente vai verificando, vai flipando o vetor com os spins, né? Ele vai indo para o lado direito. E aí, indo para o lado direito, a gente tem os dois resultados que podia se pensar. Aqui, que seria a flutuação do gás, que naquele primeiro caso ele era livre, e aqui ele está sendo calculado não livre, sim confinado. Então ele vai sim chegar a alguma convergência de informação. E no caso aqui, o mais à direita seria só a probabilidade, que é o segundo gráfico mostrado. Então quando eu mando rodar a informação, é isso que acontece. Ele é na prática um GIF, que eu posso fazer uma pausa não. Mas então ele começa aqui na parte da análise do desvio padrão, pensando nas posições que as partículas ficam. Então ela sobe bastante, mas converge para algum ponto, diferentemente do primeiro gráfico. E o segundo aqui, então, é a questão das probabilidades. A gente nota aqui mesmo com um GIF que ele realmente vai gerar 50%, né, que seria o esperado de um gás quando ele está confinado, que ele se expande todo. Então, na prática, ele vai ficar em média, distribuído, né, de forma homogênea nesse box confinado. Então, só para ficar registrado aqui seria a diferença do gráfico inicial, com todas as partículas de um lado, e depois no final. Seria isso, pessoal. Feito.